Biologia E, aula 11. Agora nós vamos trabalhar a segunda lei de Mendel, ou lei da segregação independente. Olha que massa! Aqui Mendel trabalhou com duas ou mais características. Nesse exemplo clássico, ele pegou a cor da ervilha e a textura dela. Na cor, a amarela domina a verde. Então, a amarela é vezão, 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 vezinho, e a verde, vezinho, vezinho. Na textura, a lisa domina a rugosa. Então, a lisa é errão, 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 errinho, e a rugosa, errinho, errinho. Mendel trabalhou com 3 gerações. Geração parental, geração F1 e geração F2. Então, aqui, o que ele fez com a geração parental? Ele pegou os puros, os homozigóticos. Então, ele pegou uma ervilha amarela lisa, vezão, vezão, errão, errão, e cruzou com uma verde rugosa, vezinho, vezinho, errinho, errinho. Quando ele fez esse cruzamento entre os parentais, ele obteve em F1 100% de ervilhas amarelas lisas, mas de híbridas, dupla heterozigóticas, vezão, vezinho, errão, errinho. Mas Mendel não parou aí, ele foi para F2. Ele pegou a ervilha amarela lisa obtida em F1 e cruzou com outra igual. Então, ele pegou uma ervilha vezão, vezinho, errão, errinho e cruzou com outra vezão, vezinho, errão, errinho. Ambas obtidas da geração entre os parentais. Então, quando ele pegou o indivíduo vezão, vezinho, errão, errinho, para achar os gametas, eu tenho que fazer a distributiva. Vezão, errão, vezão, errinho, vezinho, errão, vezinho, errinho. Então, na superior aí do punô, eu coloquei os 4 gametas da ervilha amarela lisa A. E na lateral, eu coloquei os 4 gametas da ervilha amarela lisa B. E eu obtive 16 combinações. Eu estou cruzando 2 dihíbridos. E eu vou obter a geração F2. Sempre, sempre, sempre que eu cruzar dihíbridos, eu vou ter uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1. 9 dominante dominante, 3 dominante recessivo, 3 recessivo dominante, 1 recessivo recessivo. Então, quando eu fiz o punô aí, eu obtive essas 16 combinações entre o cruzamento de híbridas, eu obtive 9 amarela lisa, 3 amarela rugosa, 3 verde lisa, 1 verde rugosa. Sempre. Mais para frente eu vou mostrar para vocês características de humanos. E você vai ver que sempre do cruzamento entre 2 dihíbridos, a proporção fenotípica em F2 é de 9 para 3 para 3 para 1. 9 dominante dominante, 3 dominante recessivo, 3 recessivo dominante, 1 recessivo recessivo. Aqui eu quero que você preste atenção em 2 diagonais. A diagonal em vermelho e a diagonal em amarelo. Isso é o cruzamento entre dihíbridos, amarela lisa com amarela lisa. A diagonal em vermelho, os 4 indivíduos são duplo homozigóticos. Ou seja, vezão, vezão é homozigoto, errão, errão também. Vezão, vezão, errinho, errinho, homozigoto os 2. Vezinho, vezinho, errão, errão, homozigoto os 2. Vezinho, vezinho, errinho, errinho, homozigoto os 2. Se eu olhar a diagonal em amarelo, as duas são heterozigóticas. Os 2 pares são vezão, vezinho, errão, errinho, vezão, vezinho, errão, errinho, vezão, vezinho, errão, errinho, vezão, vezinho, errão, errinho. Então, esse exercício aí, que ele é um clássico dentro da biologia. Ele falou assim, ó, do cruzamento entre amarela lisa e amarela lisa, de híbridas, em F2 eu obtive 1024 descendentes. 1024 plantinhas. Letra A, quantos são duplo homozigóticos? Você não precisa nem cruzar. Lembra da diagonal vermelha? Eles são todos dupla homozigóticos. E são 4. Então, quando eu cruzo de híbridos, eu obtenho 16 combinações. Então, eu vou pegar 1024 e dividir por 16. Então, cada quadrinho desse tem 64 plantinhas. Como na letra A ele quer saber o duplo homozigoto, e é a minha diagonal em 4, em vermelho, são 4. Então, eu multiplico 64 por 4 e eu tenho 256 plantas duplo homozigóticas. Na letra B, ele pergunta do dihíbrido. Então, do cruzamento entre 2 dihíbridos, em F2 nasceram 1024 plantinhas. Se são 16 combinações, 1024 dividido por 16, cada quadradinho 64. Se eu olhar a minha diagonal em amarelo, são também 4 indivíduos. Então, eu multiplico 64 por 4 e eu vou ter 256 dihíbridos. Não precisei nem cruzar. É só lembrar daquela proporção e lembrar da diagonal em vermelho e da diagonal em amarelo. Na letra C, quantas são verde rugosa? Então, eu tinha que lembrar lá, 9 para 3 para 3 para 1. 1 recessivo recessivo. Então, em 16 combinações, uma é verde rugosa.
como eu tinha 1024 plantinhas em F2, dividi por 16 e peguei uma parte. Então, quantas são verde rugosas? 64. Piece of cake, muito facinho. Tá? Aqui é aquela que eu falei para você do exemplo, que qualquer que seja a característica, em qualquer que seja o ser vivo, se eu estou cruzando híbridos entre si, eu tenho 9 para 3 para 3 para 1. 9 dominante dominante, 3 dominante recessivo, 3 recessivo dominante, 1 recessivo recessivo. Aqui em humanos eu peguei duas características. O destro, de escrever com a direita, que é dominante, cesão, 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 cesinho. E o canhoto, que é escrever com a esquerda, que é recessivo, cesinho, cesinho. Aí peguei a pigmentação da pele. A pigmentação da pele normal é dominante em relação ao albinismo. Então, aquele indivíduo que apresenta a pele com cor normal é azão, 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 azinho. E o albino, azinho, azinho. Eu peguei um casal aqui em que ambos são dihíbridos, duplo heterozigótico. Destro com pigmentação normal, destro com pigmentação normal. Cesão, cesinho, azão, azinho, com cesão, cesinho, azão, azinho. Eu não preciso nem cruzar, porque eu estou cruzando dois dihíbridos, eu não preciso nem usar punô. Eu tenho a proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Então, são 9 destro com pigmentação normal, 3 destro albino, 3 canhoto com pigmentação normal e 1 canhoto albino. Então, perceba, sempre que eu tiver o cruzamento entre dois dihíbridos, a proporção vai ser de 9 para 3 para 3 para 1. Aqui eu dei o exemplo em humanos. Aqui eu tenho o formulário em segunda lei. São 4 fórmulas que a gente usa e eu tenho um valor para N. O N é o número de pares heterozigóticos. Então, do lado direito, eu estou te ensinando como achar o N. O primeiro indivíduo, ele é azinho, azinho, bezão, bezão. Ele não tem nenhum heterozigótico. Então, o N dele é igual a 0. Ó, não se esqueça, todo número elevado a 0 é igual a 1. O segundo indivíduo, ele tem 2 pares, azão, azinho, bezinho, bezinho. Desses 2 pares, só um é heterozigótico. Até coloquei em vermelho para você aí, que é o azão, azinho. Então, N é igual a 1. No terceiro indivíduo, tem 2 pares também. E os 2 são heterozigóticos. Tanto o azão, azinho, como o bezão, bezinho. Coloquei em vermelho para você também. Então, N é igual a 2. O quarto indivíduo, ele tem 4 pares. O azão, azinho, o bezão, bezinho, o cesão, cesinho, o dezinho, dezinho. Desses 4 pares, 3 são heterozigóticos. Então, o N é igual a 3. Eu tenho 4 fórmulas. 2 elevado a N, que é o número de gametas. 3 elevado a N, que é o número de genótipos. 4 elevado a N, número de combinações. Quantos quadradinhos eu vou ter no punô. E 2 elevado a N, repete a fórmula, mas é o número de fenótipos. Então, eu dei um exemplo aqui. Como você faz para calcular isso? Eu dei um indivíduo para você. Azão, azinho. Bezão, bezão. Cesão, cesinho. Dezão, dezinho. Ezão, ezão. E eu quero que você calcule o número de gametas, genótipos, combinações e fenótipos. Embaixo, eu coloquei as cores em vermelho dos pares que são heterozigóticos. Então, do indivíduo azão, azinho, bezão, bezão, cesão, cesinho, dezão, dezinho, ezão, ezinho, 3 são heterozigóticos. O azão, ezinho, o cesão, cesinho, o dezão, dezinho. Então, N é igual a 3. É só jogar na fórmula. Então, a letra A, eu quero saber o número de gametas. 2 elevado a N, 2 elevado a 3, 8 gametas. Letra B, número de genótipos. 3 elevado a N, 3 elevado a 3, 27 genótipos. C, número de combinações. Quantos quadrinhos eu tenho no punô? 4 elevado a N, dá 64 combinações. E repetindo, são 8 fenótipos diferentes na letra D. Essas fórmulas, elas não são dadas, né? O interessante disso é você saber como você acha o N. É muito fácil, qualquer dúvida é só tirar comigo, tá? E geralmente nós usamos a letra A e a letra B. Elas são mais cobradas do que as demais, mas não posso deixar de dar as fórmulas C e D também. Beleza, bebê? Foco, força, fé, disciplina, determinação. Assistam às videoaulas, venham tirar dúvidas comigo. Venham dar um oi para mim, um tchau. Venham resolver exercícios. E não se esqueçam, se cuidem, permaneçam em casa. Estou com muitas saudades. Eu amo muito vocês, muito mesmo.